Opa, tudo bem com você? Olha só, esta marca, configura a última aula da apostila 4, é a aula 50, tá lá na página 105, pega lá sua apostila para você fazer junto comigo. Essa aula 50 é uma aula de revisão de toda a apostila 4, então você vai ver aqui, você vai ver 4 exercícios, esses 4 exercícios é uma revisão desde a primeira aula da apostila 4 até a última aí, tá bom? Vamos lá então, rapidinho, sem enrolação. Olha o exercício na tela, copia junto na sua apostila. Admita que um bastão de vidro é atritado em um pedaço de seda. Eu já vou desenhando enquanto eu leio. De forma que o vidro ceda para a seda um número n de elétrons para a seda, né? Ó, a seda, de forma que o vidro ceda para a seda, né? Tá bom, então já vou desenhar aqui como eu disse, né? Determine em função de n e da carga elétrica elementar letra A, uma expressão para o valor da quantidade de carga Qzão adquirida pelo vidro depois do atrito. E na letra B ele quer também uma expressão para a quantidade de carga Q'linha adquirida pela seda. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente está fazendo o desenho, então você imagina aí o bastão de vidro, ele foi atritado pela seda, então peguei o meu bastão, tá lá, peguei a seda, atritei. Nessa, o exercício disse que o vidro deu para a seda elétrons. Então vamos desenhar lá, ó. Tá lento, né? Eu animei. Como é que eu tô escrevendo se eu tô com a mão aqui, né? Eu animei a minha escrita, não entra esse negócio. Olha lá os elétrons, ó, indo para a seda. A parte mais importante não é pulando, nós perdemos. Aí o vidro perdeu elétrons, então ele fica positivo, não é isso? Fica positivo, não sei para que desenhar tanto sinal positivo. E a seda fica negativa. Pronto, beleza. Bom, uma expressão para o vidro vai ser Q igual a mais NVZ e uma expressão para, essa é para o vidro, a primeira, e a segunda para a seda, menos NVZ, porque ela fica negativamente eletrizada, tá bom? Agora a letra C, quais os valores de Q e Q'linha, sendo o E 1,6 vezes 10 a menos 19 e o N 1 vezes 10 a 9. Pessoal, a gente viu que o Q e o Q'linha, né? O Q'linha é a letra B, eu não coloquei o linha, não apareceu o linha ali, tá? Ó. Tem o mesmo valor em módulo com sinais opostos. Então vamos lá, o Q igual a N vezes Z. Q igual a 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a nona, que é o número de elétrons que passou para a seda, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 9. É gostoso assistir minha aula que parece que você está na floresta, né? Tanto passarinho gritando na sua orelha, né? Se para você está chegando assim, isso que meu microfone não capta tanto ambiente. Imagina meus ouvidos como é que está aqui. Então, continuando essa continha, 1,6 vezes 1 dá 1,6, 10 a 9 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 10. E aí, a gente faz a mesma coisa para o Q'linha, só trocando o sinal negativo. Tudo bem? Rapidinho, vamos lá para o próximo já, rapidinho. Embora a resistência elétrica do corpo humano dependa de inúmeros fatores, o valor recomendado para dimensionamento de sistemas de segurança é de 1000 ohms. Sistema de segurança é para falar assim, ó, isso aqui tem que ser feito de um jeito seguro, que o homem não morra caso ele sofra uma descarga elétrica desse aparelho, tá bom? Pesquisas indicam que a passagem de corrente elétrica maior que 25 mA, cara, na verdade, ó, isso depende de uma série de fatores. Ele está falando aqui de uma corrente passando pelo coração. Realmente pode ser muito perigoso qualquer tipo de corrente que passe pelo coração, principalmente se a pessoa tem algum problema cardíaco e nem sabe que tem, tá? Através do coração pode causar fibrilação ventricular, fenômeno no qual as fibras cardíacas passam a tremular desordenadamente, gerando insuficiência no bombeamento de sangue, podendo levar à morte. Mas na verdade, pessoal, a corrente elétrica para matar pode ser um valor pequeno de longa duração, um valor grande de curta duração, não importa muito, tem uma série de fatores que influenciam, tá? Para você morrer por corrente elétrica. O fato é que ela é sempre pequena ou grande, ela é sempre perigosa, principalmente se ela passa pelo coração, tá? Então existem alguns experimentos que as pessoas fazem, que faz as pessoas darem as mãos, e aí faz todo mundo tomar um choque simultâneo. É uma corrente baixa, mas passa pelo coração, então é perigoso, tá bom? Pergunta, qual é a tensão máxima que o corpo pode ficar sujeito, sem risco nenhum, de fibrilação no coração? Então, a tensão máxima, nós vamos usar a lei de Ohm, que é o URI, né? U igual a R vezes I. Então, a tensão máxima que a gente pode é pegar a nossa resistência, que é 1000, 10 a terceira, vezes a corrente, que é 25 mili, 10 a menos 3. 10 a terceira vai embora com 10 a menos 3,
25 volts é a resposta final. Combinado? Fácil, né? Essa é a DDP no coração, segundo esses dados do exercício. Esse é o máximo que o nosso coração suporta. Muito bem. Se bem que no desfibrilador, né, os caras usam às vezes aquilo lá para muito mais do que 25 volts, mas é porque lá o cara já está morto, né? É para tentar fazer ele viver. Tá bom? Então se estiver vivo não fica fazendo, senão morre. Ah, usa de novo, depois vive, né? Fica brincando de morto-vivo. Bom, vamos lá. Número 3. Olha, esse número 3 é o seguinte, nós vamos falar verdadeiro ou falso. Tem uma série de conceitinhos aqui que às vezes a gente não aborda na aula, na teoria, para a aula não ficar muito extensa. Esse é o momento de a gente revisar, tá bom? Ó, verdadeiro ou falso? Letra A. Um fio mais grosso conduz melhor, pois há mais espaço para os elétrons passarem. Um fio mais grosso conduz melhor. Conduz melhor significa tem menos resistência? Olha, lembra da segunda lei de Ohm, que é o R igual a ρL sobre A? O A é a área, vai embaixo, lembra? Quanto maior a área, que é mais grosso, menor é a resistência, mais fácil de passar. Tá certo, verdadeiro. Letra B, a resistividade de um material sempre aumenta com a temperatura. Pois é. Eu não lembro até na aula, precisa até dar uma olhadinha. Às vezes eu coloco resistividade proporcional à temperatura, mas não é a temperatura. A resistividade é proporcional à variação de temperatura. Existem alguns materiais supercondutores, até vou colocar aqui, já é falso, que a resistividade, por exemplo, diminui com o aumento da temperatura. Tá? Então a resistividade de semicondutores, por exemplo, diminui com o aumento, faltou escrever ali, da temperatura. Tá bom? Então a letra B é falsa. Letra C, um fio ideal praticamente iguala o potencial entre dois pontos. Verdade, lembra quando eu falei para vocês? Se entre esse ponto e esse ponto não tiver nenhum dispositivo, a gente fala que o potencial aqui é igual aqui. Tá certo, verdadeiro. D de dado, o passarinho pousa no fio de uma rede pública e não é eletrocutado, não morre. Porque os fios são encapados. Você imagina se os caras fossem encapar todos os fios da rede elétrica do mundo? Não, não é isso, isso é falso. Na verdade, o que acontece é que o passarinho, quando ele sobe no fio desencapado, as perninhas dele são muito próximas assim. E a diferença de potencial entre geralmente esses fios têm uma resistência, né? Então a diferença de potencial entre esses dois pontos onde os pezinhos deles estão assim, ó, é uma diferença de potencial muito pequena, né? Não muda muito, uma DDP muito pequena como eu coloquei aí, ó. E aí pode ser desprezível ali, não vai fluir corrente elétrica nele, tá bom? Então ele não sofre, ou a corrente que passa nele é muito pequena, não tem problema algum. Então, ó, desencapado ou não é eletrocutado porque ao longo do fio a DDP muda muito pouco, assim, entre as suas pernas e é desprezível. Por isso, então ele praticamente não fica submetido a uma DDP. Letra E. Já coloquei, desculpa. Faz de conta que você não viu, vai. Ao aquecermos um resistor elétrico, sua resistividade aumenta por causa da dilatação. Aqui tem uma pegadinha, porque assim, ó, quando você aquece um fio, um resistor, no caso não é um fio, é um resistor metálico, sua resistividade aumenta. Cara, a gente acabou de falar que não necessariamente aumenta, tá? Mas supondo que aumenta, né? Porque é um condutor e não um semicondutor. Então, se for um condutor, aumenta. Um resistor metálico. Ele não fala condutor, ele fala resistor metálico. Aumenta. Mas é por causa da dilatação? Não, por causa do aumento da agitação das moléculas. Obviamente que ele acaba dilatando, mas o que causa o aumento é a agitação das moléculas. Olha como é que eu coloquei. Ó. Ao aquecermos um resistor metálico, a agitação da rede cristalina aumenta, propiciando, consequentemente, o aumento da resistitividade elétrica, consequentemente, uma dilatação, mas não é a dilatação que causa, tá bom? Letra F. A lei de Ohm sempre é válida. Guma. A lei de Ohm nem sempre é válida, não sendo, portanto, uma lei geral da física. Verdade, falei na aula, a lei de Ohm não é uma lei, é uma definição. E a gente viu que nem todo resistor obedece a essa lei. Os resistores que não obedecem a gente chama de resistores não ômicos. Embora eu possa usar a formulinha para calcular a resistência de um resistor não ômico em qualquer situação, tá? Mas é verdadeiro isso. Letra G. Os fusíveis, que são aqueles dispositivos que limitam a passagem da corrente, em funcionamento, eles encontram-se em equilíbrio térmico com o ambiente. Na verdade, não. Se passa a corrente elétrica nele, ele aquece, como todo condutor. O detalhe é que se ele aquecer além, e isso só ocorre se ele passar por ele uma corrente maior do que a que ele foi fabricada para fazer, então, nesse caso, ele acaba derretendo. Mas ele sempre vai trabalhar um pouco mais quente do que o ambiente. Por isso que eu coloquei falso, e a explicação é essa. A temperatura de funcionamento do fusível
é maior do que a do ambiente, tá bom? Tá aí. E vamos ali agora para a letra H. A letra H lá, ó. Ai, caramba do céu, você fica pondo antes. A resistência elétrica, dando spoiler, ai, animal. A resistência elétrica de um resistor ôhmico não depende da tensão. Isso, se ele é ôhmico, a resistência é constante, então você pode aumentar, diminuir a DDP, que ele vai continuar marcando o mesmo tanto, tá bom? Vamos lá então para o último exercício da apostila 4, que diz o seguinte: no circuito esquematizado, determine a corrente elétrica em cada um dos resistores e a resistência equivalente. Ah, já estou me lembrando aqui que eu não fiz a resistência equivalente na animação. Vou deixar para você fazer aí, tá? Então vamos lá, ó. Fiz uma animação das correntes. Ó. A corrente sai ali do ponto A, chega nesse ponto que é um nó. É A também, porque entre esses dois pontos não tem nenhum elemento. Aí a corrente se divide em 3 caminhos. Ó. O I1, que eu desenhei até chegar no ponto B. O I2, que passa pelo cara aí do meio. E o I3, que passa por esse 8 e por esse 4. Tá bom? Tá. Muito bem. Aí o que nós vamos fazer? Essas são as correntes, I1, I2 e I3. E tem a corrente I também, né? A DDP de A até B vale 60 volts. Então eu vou aplicar o URI. Eu vou aplicar U igual a R vezes I para os 3 ramos. Então, ó, para o ramo de cima, o AB é igual. Ele passa pelo 6 e pelo 24. Então eu vou somar esses dois, que estão em série, e vou fazer vezes I1. Ali no meio, o UAB, que é o mesmo, vale 20 vezes I2. Estou fazendo R vezes I em todos, tá? E o UAB lá no terceiro ramo vale 8 mais 4, que está em série, vezes o I3. Então vamos lá, ó. O AB, 60, vezes sobre 30, que eu já passei o 30 dividindo ali, tá bom? Igual a I1, então fez a divisão, 60 por 30 deu 2 amperes. O AB, 60 volts, passo 20 dividindo, igual a I2. Então I2 vale 3 amperes. E o I3, que vai ser 60, né, que a DDP é igual para todo mundo, está todo mundo entre os polos A e B. O 12, que é 8 mais 4, passa dividindo. Então, o I3, 60 por 12, 5 amperes, tá? Verifica na calculadora se eu não errei aí. Bom, se eu somar... Então, era isso, as correntes em cada resistor, que era uma das perguntas, certo? Tá aí, I1 vale 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes. Aí a pergunta era a seguinte, né? Quanto vale o I? Eu não coloquei quanto vale o I aí. O I, se você somar todos, vai dar 10 amperes. E aí ele pergunta qual a resistência equivalente. Em vez de você ficar fazendo a resistência equivalente, já vai direto para o URI de novo. Ó, acho que dá para eu fazer aqui ao vivo com vocês, ó. Esse eu não animei. Ó, 60, deixa eu ver se vai funcionar, tá até em vermelho, deixa vermelho mesmo. 60, que é DDP de A até B, é igual a resistência equivalente, vezes a corrente total, que é a soma de todas. 10 amperes, né? Que é 5 mais 3 mais 2. Então, a resistência equivalente vai ser 6 ohms. Olha que beleza, fizemos ao vivo, deu certo. Não é legal? Tá bom. Bom, pessoal, é isso. Encerramos a apostila de número 4. Deixa eu ver se eu encerrei mesmo. Encerramos a apostila de número 4. Você deve ter recebido hoje, vou falar que nem sei se isso aconteceu ou não, enfim, né? Virou uma bagunça. Mas hoje eu devo ter colocado 2 vídeos. Esse e um outro vídeo aí que no vídeo eu falo, você assistiu uma aula. Bom, enfim. Seja lá, esquece o que eu falei. Vamos encerrar a apostila por aqui e a gente se vê na próxima aula, que deve ser a apostila 5, pessoal. Um abraço, tchau pra vocês.